queridos, que a paz do nosso amado Senhor Jesus seja com cada um de nós. 28 de janeiro de 2022, sexta-feira, dia especial, né? Onde muitos estão felizes porque já está vindo o final de semana. E hoje, Provérbios 28 começa nos dizendo a seguinte palavra. Diz assim: os perversos, por causa de sua culpa, fogem sem serem perseguidos. Mas os justos são corajosos como o leão. Isso quer dizer, quem é justo não foge da raia, como diz o ditado, mas ele enfrenta as dificuldades e sabe que tem que resolver as coisas com honestidade, né? Mas aqueles que são culpados, como começa dizendo, ou os perversos, por causa da sua culpa, fogem sem serem perseguidos. Um povo que vive no pecado enfraquece o governo, né? Mas um rei justo e honesto coloca o país no caminho certo. E como nós necessitamos, né, de ter governos justos e honestos, mas acima de tudo vivemos dias onde necessitamos que o povo que se chama pelo nome, né, como diz lá em Deuteronômio, né, este povo que diz que é o povo de Deus necessita realmente se humilhar, orar, né? Se converter dos seus maus caminhos, como nos orienta a palavra, né? Clamar pela nação, confessar os pecados que temos cometido na nossa pátria, né? E desta maneira os olhos do Senhor se voltarão, né? Muitas vezes as pessoas confiam em homens, né? Mas eu te digo, confie no Senhor, porque Ele nunca te decepcionará, ao contrário de homens. Então, aqui ele continua dizendo: o pobre que explora os que são mais pobres do que ele é como uma chuva violenta que não deixa nenhum trigo. Né? Tá falando de pessoas que não têm, como diz o ditado, um gato para puxar pelo rabo, mas em vez de ter misericórdia daquele que tem menos que ele ainda, ao contrário, o explora. A palavra do Senhor diz que isso é como se fosse uma chuva violenta sobre uma plantação de trigo, né? Que aquela chuva destrói toda aquela plantação. Então assim é alguém que acaba explorando o seu próximo, que tem menos que ele ainda. Nós devemos ter temor ao Senhor antes de fazermos qualquer coisa contra o nosso próximo. Diz aqui: quem despreza a lei apoia o perverso, mas aquele que obedece à lei despreza o perverso. Os maus não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor e seguem as suas leis têm uma boa compreensão da justiça. Às vezes as pessoas podem olhar para você e dizer: eu não entendo fulano. Pelo amor de Deus, por que faz as coisas tudo tão certinha? Não entendo. Que história é essa de querer sempre ser correto, justo, né? Eu quero mais que se dane. Mas aqui a palavra fala que os maus, eles não compreendem a justiça. Eles não compreendem o porquê você tem uma vida de honestidade. Porque você é reto em tudo aquilo que você faz. Porque ele fala que os que buscam ao Senhor, né, adquirem temor do coração. Então eles seguem as suas leis e têm uma boa compreensão da justiça. Por quê? Porque só segue as leis e só compreendem a justiça de Deus aqueles que realmente o temem e o buscam, né? Então, se você tem feito dessa maneira, sendo justo, buscado ao Senhor, tendo tido temor ao Senhor, continue, que com certeza isso só trará frutos bons para a sua vida. É melhor ser pobre e obedecer a Deus do que de todo o coração, do que ser rico e viver longe de Deus como um perverso. Né? Hoje em dia as pessoas falam: Jane, imagina, melhor é ser rico. Né? E ele continua dizendo aqui: um jovem de bom senso respeita as leis, mas o companheiro dos glutões envergonha o seu pai. Quem se torna rico explorando os pobres e cobrando juros muito altos está juntando fortuna para o homem generoso que ajuda os pobres. Porque a própria palavra de Deus nos diz que o Senhor tirará do ímpio e dará àquele que é justo, aquele que é temente a Ele, né?
E portanto, se quem acaba adquirindo riqueza, explorando os pobres, usando a mão de obra, não pagando aquilo que é devido, né? Simplesmente ali extorquindo uma pessoa que é pobre. A palavra do Senhor fala, ou muitas vezes emprestando, cobrando um juro alto, fala que está juntando fortuna para o homem generoso que ajuda os pobres, porque o próprio Deus se encarregará de devolver isso àquele que é generoso e ajuda o pobre e não o explora, né? Palavra de Deus. Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. Então, acima de tudo, né? Você ora ao Senhor, mas você tem que ter temor e obedecer. Obedecer ao Senhor. Porque a obediência, ela justamente abre portais espirituais para que a bênção do Senhor venha até nós. Não adianta você ficar orando ao Senhor se você não se converte do seu mau caminho. Se você não está disposto a obedecer à lei de Deus. Aqui a palavra do Senhor está falando que Deus despreza as orações. Pode orar à vontade, mas se você não tem um coração inclinado à obediência das leis de Deus, Ele fala que o Senhor despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha que preparou. Mas quem obedece a Deus de todo o coração receberá a recompensa justa. O homem rico pode se julgar sábio, mas o homem verdadeiramente sábio, mesmo sendo pobre, conhece o coração do rico. Diz aqui que quando os justos são bem-sucedidos, se tornam poderosos e o povo treme de medo. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Desculpa, li o versículo errado. Quando os justos são bem-sucedidos, todo o povo se alegra. Porque sabe que uma pessoa que se tornou poderosa, uma pessoa que está bem-sucedido, que tem posses, ele jamais explorará ninguém, porque ele é uma pessoa justa, de bom caráter. Mas diz aqui que quando os perversos se tornam poderosos, o povo treme de medo. Quando alguém que é perverso de coração, né, não é temente a Deus, não tem respeito pelo seu próximo, ele se torna poderoso. Automaticamente as pessoas já ficam com a pulga atrás da orelha, como diz o ditado. Por quê? Porque o poder na mão de alguém que é cruel, de alguém que é perverso, não trará benefício às pessoas, ao contrário, amedrontará as pessoas. Nós podemos ver ao longo da história muitos casos a respeito dessa situação, onde pessoas boas estiveram no poder e o povo prosperou, e o povo se alegrou, né? Mas nós vemos também ao longo da história manchas negras de pessoas poderosas que eram perversas e que oprimiram as pessoas e fizeram um verdadeiro horror na vida das pessoas que estavam ali sobre o seu domínio. Então, né, diz aqui que o povo treme de medo. Quem procura esconder seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona seus pecados alcançará a misericórdia. Nós vemos muitas vezes pessoas que passaram anos e anos da sua vida escondendo coisas que fizeram no passado e tentando levar a sua vida adiante. E aí da noite para o dia, né, muitas vezes vem a justiça, levanta ali, identifica aquela pessoa. Pessoas que muitas vezes, né, tentando esconder o seu pecado, mudam de país até, tentando naquele outro lugar começar uma nova vida, né, esquecendo-se de que de Deus a gente não se esconde. E a própria palavra do Senhor nos diz: não existe nada em oculto que não venha a ser descoberto. Então aqui fala que quem procura esconder seus pecados não prospera. E você vê que aquela pessoa sempre patina e a vida parece que fica amarrada. Mas quem confessa e abandona seus pecados alcança a misericórdia. Aquele que tem coragem de realmente confessar o seu pecado, né?
se sujeitar a cumprir muitas vezes ali uma sentença a respeito de algo errado que você fez, certamente aquela pessoa tem a chance de ter uma nova vida, uma transformação de vida. Diz aqui, quem vive diariamente, isso quer dizer todos os dias, no temor do Senhor, será muito feliz. Mas quem prefere fazer sua própria vontade, cairá na desgraça. Sabe, aquela pessoa que diz assim, que Deus que nada. Não, depois, um dia eu ainda vou dar um tempo para Deus. No momento, eu estou muito ocupado com as minhas coisas, né? Aqui está falando, mas quem prefere fazer sua própria vontade, cairá na desgraça. Aí muitas vezes você vê pessoas do dia para a noite, é como se a vida desse ali, um 360 graus. A vida começa ali um efeito dominó, uma desgraça atrás da outra. Por quê? Porque o próprio versículo está dizendo que quem vive diariamente, todos os dias, no temor do Senhor, será muito feliz. Essa pessoa prosperará, essa pessoa terá uma vida leve, né? Mas quem prefere fazer sua própria vontade, cairá na desgraça. Então, do dia para a noite, como se fosse um efeito dominó, onde tudo vai, acontecendo. E aí muitas vezes você vê as pessoas falando assim, nossa, mas por que isso está acontecendo comigo? Que injusto, eu sou uma pessoa tão boa, poxa vida, estou lá, sempre fazendo as minhas coisas justamente, né? Esqueceu-se do Senhor e resolveu seguir o seu próprio caminho. E a palavra de Deus está falando que quem toma essa opção, repentinamente cairá na desgraça. Um homem perverso que governa um povo necessitado é tão perigoso quanto um leão que ruge ou um urso faminto. Isso quer dizer, vai oprimir as pessoas. Pessoas vão morrer na mão de um tirano, né? Um homem perverso que governa o povo. Um governante sem juízo aumenta os impostos a cada dia. E nós vivemos dias onde, né, as coisas estão aumentando, estão ali, todo dia o negócio subindo, mudando e a gente ficando ali, só observando, né? Mas o governo que não quer enriquecer às custas do povo será mantido no cargo por muitos anos. Vivemos períodos na história, se nós formos estudar a política, nós vemos que ao longo da história muitos homens passaram, homens bons e homens maus, mas aqueles que foram bons para a nação, aqueles que foram justos, né, que não tinham interesses próprios de enriquecer-se à custa de impostos, à custa do dinheiro do povo, são pessoas que muitas vezes ficaram vários anos ali, né, sendo colocado naquela posição de governo. Por quê? Porque foram pessoas que não pensaram em si, mas pensaram no povo. Mas nós vemos também situações na história onde pessoas passaram, onde o povo, né, passou em maus lençóis, como diz o ditado, por conta de ter um governo ditatorial, um governo que não foi justo, né? Então, a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Diz aqui, um assassino perseguido pela sua própria culpa será fugitivo até a morte. Não tente impedi-lo. Quem obedece ao Senhor de todo o coração será salvo das dificuldades da vida. Quem obedece ao Senhor de todo o coração será salvo das dificuldades da vida. Mas quem se afasta dos caminhos de Deus, né? Para você que está distante, para você que está negligenciando o Evangelho de Cristo, você que está esfriando na sua fé, hoje não tem mais prazer em estar na casa do Senhor, hoje não tem mais prazer em fazer a obra do Senhor. Então aqui está falando que quem se afasta dos caminhos de Deus será derrubado pelos problemas repentinamente. Então, quando você menos espera, vem os problemas e pior, derrubará você. Então, isso é sério. Acorda, Igreja de Cristo. Acorda você que está distante do caminho do Senhor. Volte enquanto é tempo.
Volte antes que repentinamente as dificuldades derrubem você, porque a palavra de Deus está nos exortando a respeito dessas coisas. Quem trabalha com dedicação sempre terá o que comer, mas quem prefere se juntar aos malandros, desocupados, acabará passando fome, sabe? Quem é honesto e trabalhador, o Senhor sempre abençoa e sustenta, mas aquele que resolve ir ali, se aliar àqueles preguiçosos, àqueles malandros que querem viver uma vida fácil, né? A palavra de Deus nos diz aqui, que eles vão acabar passando fome. O homem fiel receberá muitas bênçãos, mas quem procura enriquecer depressa, com desonestidade, será castigado. Fazer acepção de pessoas é um erro grave, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso corre atrás das riquezas alheias, né? Aquela pessoa que não tem e fica olhando o que o outro tem e correndo atrás da riqueza alheia. Sabe, diz um ditado que é o chupim, né? Por quê? Por que o chupim? Um dia meu filho me perguntou: mãe, por que fala que tá chupinhando? Eu falei para ele: porque o chupim é um pássaro que ele bota o ovo dele dentro no ninho do bem-te-vi, se não me engano. É o passarinho. Para quê? Para que o bem-te-vi crie o filho dele. Eu não lembro se é o bem-te-vi ou é o João de Barro. Mas o chupim, ele põe o seu ovo no ninho de um outro passarinho. Para quê? Para que o outro passarinho choque o seu ovo e crie o seu filho. Por isso fala chupinhando. Por quê? Porque o chupim, em vez de ter o trabalho de construir um ninho, chocar o seu ovo, não, ele quer dar um jeitinho de usar o outro para chocar o seu ovo e criar o seu filho e o alimentar. Então aqui diz: o invejoso corre atrás das riquezas alheias, isso quer dizer, fica chupinhando aquilo que não é dele, mas não percebe que a miséria o aguarda. Por quê? Porque ele não vai prosperar, porque a inveja não traz prosperidade para ninguém, ao contrário, traz desgraça. Então não fique olhando para aquilo que é dos outros e invejando. Não seja o chupim que fica tentando, né, se dar bem através daquilo que não é seu. Não, seja uma pessoa honesta. Diz aqui, quem repreende o próximo acabará ganhando um amigo, mas quem faz elogios mentirosos será desprezado. Fale sempre a verdade, doa quem doer. Por quê? Porque elogios mentirosos, né, levarão você a ser desprezado. Diz aqui: quem deseja ficar rico a qualquer preço provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é um tolo, mas o sábio confia no Senhor e será salvo das dificuldades, né? Quando você confia no Senhor, você sabe que você tem ali um escudo, uma proteção, você tem ali um amigo fiel, né? Um professor, um mestre que sempre vai estar disposto a te orientar em tudo que você precisar, e ele te livrará das dificuldades. Quem reparte seus bens com os pobres não passará necessidade. Novamente Salomão dizendo, né? Aprenda a fazer o bem sem olhar a quem. Aprenda a estender a mão a quem precisa, porque dessa forma você nunca vai passar necessidade. Mas quem finge não ver a necessidade deles sofrerá muitas maldições. Isso é sério, né? Vamos olhar com carinho para o próximo. Quando os perversos se tornam poderosos, os justos se escondem. Mas quando os perversos são destruídos, os justos aparecem. Este é o capítulo 28 do livro de Provérbios, né? Que você possa ter sido abençoado por esta palavra. Lembre-se, compartilhe a palavra de Deus e deixe o seu like para que as redes sociais possam propagar melhor os vídeos. Que Deus te abençoe. Fique na paz.